Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o conclave, a escolha de Matias. Vamos fazer a leitura que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 15 a 26. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Nesses dias, aí estava reunido um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e falou: Irmãos, era preciso que se cumprisse aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, tinha anunciado na Escritura a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um do nosso grupo e participava do nosso serviço. Ele comprou um terreno com o salário da sua iniquidade. Depois caiu de ponta cabeça, arrebentou-se e suas entranhas se esparramaram. A notícia chegou a todos os habitantes de Jerusalém, que deram àquele terreno o nome de Acéldama, que quer dizer campo de sangue, conforme a sua língua. Pois no livro dos Salmos está escrito que sua moradia fique deserta e ninguém habite nela. E ainda, que outro ocupe o seu cargo. Há outros homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor vivia no meio de nós, desde o batismo de João até o dia em que foi levado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para testemunhar a ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e apelidado o Justo, e também Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tu escolhestes para ocupar no serviço do apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2, e a sorte caiu em Matias, que foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Isso aconteceu logo após o Senhor Jesus ter subido aos céus. Os apóstolos saíram do Monte das Oliveiras e foram para o cenáculo, onde as portas fechadas tinham 120 discípulos de Jesus, o mesmo que a igreja mantém hoje para o conclave. Então, o que foi debatido ali? Os problemas que a igreja tinha naquele momento. Qual era o problema? Judas escolheu o seu destino, saindo da igreja, pois não queria aceitar o evangelho de Jesus. Então eles se reuniram e falaram: olha, na escritura diz que o outro deve ocupar o seu lugar, então nós vamos aqui fazer a sucessão apostólica. Saiu um apóstolo, vamos nomear outro. E como é que vamos fazer? Olha, apresentaram, no nosso grupo tem 2 homens aqui que são bem firmes na fé, que desde o começo andaram conosco como discípulo, e vamos escolher um dos 2. Então, naquele momento, o que eles fizeram? Rezaram e pediram que Deus escolhesse o mais justo para aquele momento, porque Deus vê o coração. Fizeram um sorteio e caiu sobre Matias. Então Matias se juntou ao grupo dos 12. Ele deixou de ser um discípulo para ser um apóstolo. E hoje na igreja acontece a mesma coisa. Nós vivenciamos nessa semana passada o conclave, aonde os bispos, os cardeais reunidos, os cardeais são bispos, os cardeais reunidos em conclave, as portas fechadas, eles começam a debater os problemas da igreja. Nós vimos que, desde que o Papa morreu, os cardeais se reuniram várias vezes. Nessas reuniões, o que eles falavam? Olha, são bispos de todas as partes do mundo. Olha, na minha região está acontecendo isso. O outro fala,
naquela região está acontecendo isso e isso. Então se fala da África, da Ásia, da América do Sul, da América Central, da América do Norte, da Europa, da Oceania, da Groenlândia, de todas as partes do mundo. Ó, a igreja está sendo perseguida por esse grupo de radicais, a igreja está sendo perseguida por esse grupo de ideologias, a igreja está sendo perseguida por esse grupo dentro da Igreja Católica, a igreja está sendo perseguida em todas as partes do mundo. Nós temos os problemas que os leigos têm, aqui nesse lugar está assim, tem um sacerdote assim, nós temos vários problemas. Aí o que nós podemos fazer? Aí marca uma outra reunião, vou lá, olha, eu dou a sugestão que tenha que seguir esse caminho, o outro esse caminho, aí marca outra reunião, olha, o próximo Papa que Deus vai escolher tem que se posicionar dessa maneira. Quem se achar preparado para essa função e Deus escolher, que aceite a missão que Deus nos deu. Então vem o conclave. E no conclave eles começam a fazer a votação. Deixa o coração de cada um dizer, se você pudesse escolher quem seria o Papa. E as pessoas votam. Então mesmo que os homens escolham um Papa, ó, ele ganhou a votação. O pai vão perguntar, você dá o sim? Ele pode dar o sim ou não. Não, eu não estou preparado para fazer essa função que a igreja precisa no momento. Se fosse antes, eu estaria preparado. Mas como as coisas mudaram, eu não tenho esse perfil para que agrade o que a igreja precisa no momento. Então, ele diz não e tem outra eleição. E quando chega ao percentual que a igreja estabeleceu, a pessoa dando sim, ele aceita ser Papa e o Espírito Santo o unge para que ele assuma a missão que Deus escolheu. Então ele vem representar Jesus na terra. E hoje nós temos o nosso Papa Leão XIV. Ele escolheu um nome de acordo com o perfil que a igreja mostrou que nós precisamos. Então ele já está começando os seus trabalhos e cabe a cada um de nós católicos ficar feliz e agradecer a Deus por ter nos dado o Papa que Deus escolheu para o momento que a igreja vive. Nós escutamos muitas coisas fora da igreja. Esse Papa é isso, esse Papa é aquilo, esse Papa é isso. Olha, já aconteceu isso. Em Mateus 16, Jesus perguntou, quem diz aos homens que eu sou? Um diz que você é um profeta, que você é um Messias, um não sei o que lá, mas ninguém disse o que Jesus era. E Pedro falou, o que vocês dizem que eu sou? Pedro falou, você é o Messias, o Filho de Deus. Pronto. Resolveu o problema. E é isso que a igreja faz. Quem é o Papa? É Leão, como era Francisco, como foi Bento, como foi João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João 23. Não importa se o Papa agrada ao meu pensamento, não importa se o Papa tem um perfil que eu desejaria. O que importa é que o Papa foi escolhido por Deus. Ele está aí para representar Jesus na terra. E é o Espírito Santo que vai guiar a igreja para onde Deus quer. No Antigo Testamento, muitos reis escolhidos por Deus fizeram coisas terríveis. Deus avisava, você vai sofrer as consequências. Avisava o povo, siga a Deus, não siga o homem. Então, nós temos o que seguir a igreja. Está aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica. O Papa vai se guiar por isso aqui. Então, nós temos que nos guiar também por isso aqui. Apesar de termos tido papas diversos, com perfis que não agradavam nem mesmo a Deus, nunca nenhum deles saiu fora daqui. Por quê? Deus não permite. Nós não vimos reunião de cardeais para falar contra o Papa Francisco. Alguém viu juntar 120 cardeais que pode eleger um novo Papa reclamar do Francisco? Não. Quem reclamava do Francisco? Aqueles que não vivem o Evangelho, aqueles que não querem a igreja se no caminho certo, aqueles que não querem fazer parte da barca de Cristo, a imprensa que está sempre contra tudo que vem de Deus. Então nós temos que nos pegar o quê? Ao que a igreja fala. Todos os cardeais que estavam lá, vindo de todas as partes do mundo, unidos com o Espírito Santo, escolheram Leão XIV, igual os apóstolos
reunidos no cenáculo, antes de Pentecoste, escolheram Matias. Quando Jesus foi para a cruz, ele falou, olha, um de vós vai me extrair. Aí Judas saiu, ele falou, escolha um para botar no lugar de Judas. Ele falou, não, por quê? Estava aqui na Escritura Sagrada. O que tinha que fazer? Não precisa. Jesus apareceu ressuscitado. Ele falou, Judas não está aí. O que vocês vão fazer? Não. Ele falou, não tenham medo. Eu estou convosco até o fim dos tempos. Jesus, quando subiu aos céus, não falou, está faltando um, cadê? Você não escolheu ainda? Não. Tudo é seu tempo. Então o Espírito Santo inspirou os apóstolos, aqui em Atos 1, no começo da igreja, a escolher um outro para ficar no lugar de Judas. Então, não se preocupem, não perturbe seu coração, não tenham medo. Deus nos enviou o Papa, que no momento é melhor para aqueles que procuram a Deus. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.